Eu queria convidá-los a abrir suas Bíblias no Salmo 37. Salmo 37. Nós vamos fazer a leitura do verso 1 ao verso 5 do Salmo 37. Esse salmo é um poema atribuído a Davi. Ele vai lidar com as questões importantes sobre a aparente injustiça do mundo, a prosperidade dos ímpios. Mas aí o salmista vai passar a maior parte do tempo aqui no salmo todo, depois você pode ler com calma, reforçando e nos encorajando a confiar de que fiel é o Senhor. E a não nos preocupar com a prosperidade temporária dos ímpios, certos de que temos algo do Senhor muito maior do que esse mundo possa oferecer. Salmo 37, verso 1 ao verso 5. Diz assim a palavra do Senhor. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Vamos ler novamente juntos os versos 4 e 5, todos juntos, toda a igreja. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Amém. Deixa as crianças à frente, nós vamos orar com elas. As crianças, professores. Vamos orar. Pai bendito, todo-poderoso Deus, Tu és altíssimo, Deus, sobre todas as coisas, Tu reinas, Tu governas. Nós cremos, Senhor, que as Tuas promessas são reais e vivas em nossos corações. Queremos nos colocar humildemente, Senhor, certos de que nós não somos nada diante do Teu poder. Certos de que não merecemos nada de Ti, mas ainda assim, por causa do sangue do Cordeiro, nos colocar diante da Tua presença, Pai. Tua presença amorosa, misericordiosa. Tua presença que nos atraiu, que nos reuniu nesse lugar. Ó Deus, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, ó Pai, diante de Ti, que nós Te adoremos. Fala aos nossos corações, ilumina o nosso espírito, ilumina o nosso entendimento, para honrar o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. O tema do Salmo, ele vai tratar aqui, aparentemente, da injustiça do mundo, onde há prosperidade para os perversos, mas ele vai fundamentar essa prosperidade temporária, a efemeridade das coisas, e vai nos estimular a uma confiança sincera, a confiança do crente nas promessas do Senhor. E essa confiança, ele vai alicerçar, ele vai dizer que essa confiança ela está fundamentada no fato de Deus ter tratado da nossa salvação. É como a máxima, né? Se Deus fez o mais difícil, foi tratar da nossa salvação, certamente Ele fará o mais fácil, ter cuidado de cada um dos nossos dias. No livro do peregrino John Bunyan, há uma figura curiosa na casa do intérprete, onde personagens tratando da paixão e paciência revelam a nossa relação, muitas vezes, com as inclinações do nosso coração, no que diz respeito às coisas desse tempo e a expectativa da glória do porvir. Na casa do intérprete, o cristão é conduzido por um homem sábio a salas onde eles vão ver, ele vai se deparar com algumas alegorias. Essas alegorias representam verdades espirituais, lições profundas para a vida de cristão e para a nossa vida enquanto igreja. E uma das cenas mais impactantes ali é a cena de paixão e paciência. Uma cena que traz uma lição poderosa para nós. Ela vai mostrar o exemplo da promessa, carregando a necessidade de permanecer paciente diante da expectativa da glória do reino. Em relação à paixão que logo pega os tesouros desse mundo e consome.
Talvez a exemplo do filho, chamado pródigo, que pede dos pais os seus tesouros e vai dissolver numa terra distante, distante da presença do pai. Essa visão da paixão e paciência apresentada então a cristão na casa do intérprete traz algumas aplicações. Eu queria lembrar algumas coisas aqui do quanto importa esperarmos com paciência na vontade do Senhor. Primeiro, a lição em que nós nos deparamos quando vemos paixão consumir os tesouros, depois não ter nada a não ser farrapos, e paciência ali aguardando aquilo que já haveria de ser posto em suas mãos, mas de maneira incorruptível. Nós aprendemos sobre confiança em Deus, que nós devemos confiar em Deus em todas as circunstâncias. Que mesmo quando enfrentamos dificuldade, nós podemos ter a certeza de que Deus está no controle, de que Ele está governando sobre tudo e que tem um propósito sobre cada situação em nossas vidas. Em segundo lugar, nós somos estimulados ali pela imagem a termos paciência diante do sofrimento, mesmo diante da privação, diante de momentos difíceis. A paciência vai nos ensinar a suportar as provações, as tribulações, como nós gostamos de chamar, que nós enfrentamos em nossas vidas. Em vez de nos desesperarmos, em vez de desistirmos, nós somos incitados, estimulados a prosseguir, a seguir o exemplo de Cristo, permanecer firme, sabendo que o Senhor está trabalhando em nós e através de nós, como diz no Salmo 127, aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Deus está todo o tempo cuidando de nós, em cada instante, mesmo quando nós não estamos cuidando de nós mesmos, Deus está cuidando de nós. Em terceiro lugar, a visão na casa do intérprete traz luz àquilo que precisamos ter sempre diante dos nossos olhos, a expectativa da eternidade. A expectativa da eternidade, ela molda a maneira como nós enxergamos o mundo à nossa volta. Molda a nossa razão. Olharmos confiantes para a cidade celestial. Confiantes de que Deus está a nos aguardar, Deus nos chamou, Deus nos conduz, está a nos aguardar na nossa pátria celestial. E aí nós vamos encontrar forças para enfrentar dificuldades nessa vida, para saber que a nossa recompensa, ela é uma recompensa eterna, não é uma recompensa perecível. Por isso nosso coração não anda inclinado em ansiedade, em impaciência, como se precisasse do aqui e agora para ser feliz, como se houvesse algo maior do que Deus para nos satisfazer. Do texto que nós lemos, o Salmo 137, dos 5 primeiros versos, os 2 primeiros trata da expectativa dos perversos. Apesar da aparente prosperidade, apesar da aparente injustiça, temos que lembrar que os perversos só estão vivos hoje, só tem o sol, a chuva, por causa da igreja que está sendo levantada. Versos 1 e 2, eu queria trazer teus olhos de volta ao texto, do Salmo 37. Versos 1 e verso 2 diz assim: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade. Então, aqui, é do verso 1. O Salmo ele vai começar abordando um sentimento que muitas vezes é comum a nós. A indignação ao ver que pessoas que só fazem coisas ruins, estão prosperando aos nossos olhos, estão se dando bem, como a gente costuma dizer. E isso vai criando uma indignação, um sentimento de injustiça no nosso coração. Porque os ímpios estão prosperando. Então, nós somos tomados por um sentimento de inveja. Segundo, quando nós vemos eles prosperarem em suas maldades. O salmista nos alerta que não devemos nos deixar levar por esses sentimentos. Não devemos ser tomados de inveja. Não devemos ser tomados por qualquer frustração ao ver que as coisas estão acontecendo diferentes para uns e para outros. Pois isso leva a uma atitude equivocada do nosso coração. A inclinação errada do nosso coração, e ele fundamenta isso no verso 2. Pois eles, dentro em breve, definharão como a relva e murcharão como a erva verde. O que o salmista quer dizer é que essa vida é passageira. Essa vida é um sopro, ninguém tem controle sobre ela. Ninguém tem controle sobre a sua própria circunstância, sobre a sua situação. Isso passa rápido. E nós devemos inclinar o nosso coração e pôr os nossos olhos naquilo que vai além desta vida. Porque logo isso irá se acabar. E nós, como peregrinos nessa terra, estamos indo para casa. Esse não é o nosso lar. Nós estamos aqui de passagem.
E a morte é uma passagem não para o fim da vida, mas uma passagem para a vida que está reservada em Cristo Jesus, prometida em seus evangelhos. O salmista vai nos assegurar que a aparente prosperidade dos ímpios, aquilo que parece bem aos olhos humanos, é temporária. Eles estão destinados a definhar, a murchar por causa das suas iniquidades, porque não foram lavados pelo sangue do Cordeiro, porque não tem a marca de Cristo impressa em suas vidas, moldando o seu caráter, o seu coração, a sua paciência. Irão secar sob o sol escaldante. A ideia aqui é de que Deus não deixará a injustiça persistente, a injustiça sem consequências. Deus é justo. Deus é justo. E por isso Ele pune o pecado. Mas Deus também é misericordioso e por isso Ele traz promessas e esperança para a sua igreja. Versos 3 a 5, ele contrasta então o fim dos ímpios a uma esperança paciente nas promessas do Senhor e na sua salvação. Esse é o fundamento do nosso contentamento, da nossa alegria. Não está na razão circunstancial, temporária, não está apenas naquilo que eu posso conquistar pela força do meu braço, pelo meu trabalho, pelo meu estudo, mas está na certeza de que Deus me garantiu a sua salvação. E aquele que não poupou o próprio Filho, antes por todos nós o entregou, como escreve Paulo aos Romanos, capítulo 8, verso 32, nos dará nele todas as coisas. O verso 3 vai dizer: confia no Senhor, faze o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Em contraste àquilo que ocorre com os ímpios, em contraste com um sentimento talvez de inveja que possa brotar no coração do crente, o salmista vai dizer: olha, confia no Senhor, coloca o teu coração no Senhor. Essa terra, a terra é tua, a promessa é tua. Deus nos deu de graça, sem sermos merecedores, sem termos feito nada para alcançá-la. Deus nos deu a promessa da vida eterna. O salmista nos direciona para uma atitude correta diante das adversidades. Confiar no Senhor e continuar a praticar o bem, independente das circunstâncias, não por aquilo que eu posso ganhar, mas por aquilo que eu sou em Cristo. A promessa é que aqueles que confiam em Deus e buscam fazer o que é justo, eles são sustentados, são suportados e encontrarão abrigo no Senhor. Nós podemos descansar à sombra do Deus Todo-Poderoso. Então, se confiamos no Senhor, é natural que no verso 4 nos traga o deleite de estar no Senhor. Então, no verso 4 do capítulo 37, o salmista vai dizer: deleita-te no Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. Muitas vezes nós interpretamos esse versículo equivocadamente. Parece que conceder os desejos do nosso coração é tudo que a gente quiser agora, Deus vai fazer. Então, eu começo a me parecer muito mais com o ímpio, com paixão, do querer, do determinar ao Senhor, do exigir de Deus. E esqueço da primeira parte do verso. Deleita-te no Senhor, tem contentamento no Senhor. O Senhor seja a tua suficiência. Então, o teu coração vai estar moldado a esse Deus maravilhoso. Essa má interpretação, ela faz com que nós pensemos nessa promessa como algo que Deus nos concederá. Deus vai dar para a gente tudo que a gente deseja. Então, a gente tem em Deus uma caixinha de bênçãos. E não é assim que a palavra nos ensina. O significado está em encontrar alegria e satisfação no Senhor. Se eu confio em Deus, eu me deleito nele, eu tenho contentamento nele. Ele é suficiente para mim. Deleita-te no Senhor e Ele satisfará, Ele concederá os desejos do teu coração. É um caráter, é uma vontade moldada pela palavra do Senhor. A ênfase aqui é o contentamento. Deus é muito mais glorificado em nós, como já escreveu John Piper. Ele é muito mais glorificado em nós, quanto mais nós temos contentamento nele. Quanto mais alegres nós somos no Senhor, mais Deus é glorificado em nossas vidas. Porque mais as nossas vidas estão moldadas a Ele. Então, os desejos do meu coração serão os desejos do coração de Deus. A minha vontade será a vontade do Senhor. Quanto mais nos deleitamos nele, nossos desejos se alinham com o dele. E o contexto é que Ele concede aquilo que é bom, conforme a sua boa vontade para nós. Lembra de Romanos 12? Não vos conformeis com este século, mas
transformai pela renovação da vossa mente. Essa renovação da mente no Senhor é que faz com que a vontade do Senhor seja para nós perfeita, agradável, aceitável. Então meu coração está moldado à palavra do Senhor, à vontade do Senhor, porque a minha mente foi renovada pelo Senhor. Contentamento faz isso. Então no verso 5, uma vez que eu confio em Deus, tenho contentamento nele, eu posso entregar a Ele meu caminho. Eu não fico observando o que acontece com os ímpios, se eles estão bem ou se eles estão mal, no sentido de invejá-los, mas eu tenho certo de que o meu caminho está entregue nas mãos do Senhor. Então a impaciência vai embora, a ansiedade ela é dissipada, a angústia ela não faz mais sentido, porque o meu caminho está entregue naquele, Ele tem todo o poder para governar a minha vida, como Ele acha melhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. O salmista vai nos encorajar a entregar completamente a nossa vida, a entregar os nossos sonhos, os nossos planos, as nossas preocupações nas mãos de Deus. É assim que Paulo fala aos Filipenses, né, no capítulo 4. Nós não devemos andar ansiosos de coisa alguma, antes colocar diante de Deus em oração. E aí o poder da oração é transformador ali, porque Paulo vai dizer que aí aquela ansiedade vai ser transformada numa paz que excede todo o entendimento. E ele vai continuar lá em Filipenses dizendo que aí tudo que é bom, tudo que é perfeito, vai começar a ocupar a nossa mente, em vez da ansiedade. Isso é um moldar de pensamento. Isso é um tratar do Senhor. A promessa é de que Deus agirá em nosso favor e cuidará das situações que estão além do nosso controle. Porque nada foge do controle da mão de Deus. E muitas vezes a falta de controle temporário em nossas vidas é para mostrar a nossa necessidade de dependência dEle. Do quanto nós precisamos depender do Senhor. Do quanto o nosso caminho precisa estar entregue ao Senhor. Diante das injustiças, então. Tomar água para a garganta não ir embora. Diante das injustiças e da aparente prosperidade dos ímpios, o Salmo nos conforta, nos consola. É natural que nós nos sintamos ansiosos e preocupados em alguns momentos de nossas vidas. Mas é bíblico que não nos deixemos tomar por essas coisas. Salmo 37 vai nos ensinar a confiar em Deus. Vai nos ensinar a praticar o bem em qualquer circunstância. Vai nos ensinar a depositar as nossas expectativas em Deus e não em nós mesmos, e não em nossas capacidades. Vai nos ensinar que devemos evitar a inveja, a indignação, mas ter um coração amoldado, acomodado e deleitado no Senhor, pois Deus é justo e julgará todas as coisas. A ansiedade pode nos levar a agir precipitadamente, a agir angustiadamente, a tomar decisões equivocadas, precipitadas, ou a nos desesperar diante de algumas situações em nossas vidas. Em vez disso, o salmista vai nos exortar a sermos pacientes, a sermos cuidadosos, confiar nas promessas do Senhor, esperar pela sua intervenção no tempo certo. O tempo do Senhor é o melhor para nós. O tempo do Senhor é aquilo que o Senhor tem preparado para nos aperfeiçoar e nos moldar. É um convite a confiar em Deus, mesmo quando as circunstâncias pareçam desfavoráveis. Parece que as coisas não estão acontecendo como eu gostaria. O salmista nos ensina a confiar no Senhor, a nos deleitar nele, colocar nele a nossa alegria. E então, lá no final desse capítulo, desse Salmo 137, versos 39 e 40, abre a tua Bíblia comigo. Os versos 39 e 40, eles vão fechar o Salmo com uma verdade profunda acerca daquilo que é nosso maior tesouro, a salvação. E ainda ele vai fundamentar essa salvação no agir de Deus em salvar, em cuidar, algo que Ele também faz no presente. Então, nos versos 39 e 40, o salmista vai dizer: a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza na hora da adversidade. O Senhor os ajuda e os livra dos ímpios, e os salva, porque nele se refugiam. Nosso refúgio é o Senhor. A nossa fortaleza é o Senhor. Dias maus virão, mas o Senhor estará sempre pronto. O Senhor é socorro bem presente. O Senhor é
está do nosso lado como a sombra à nossa direita. Nós olhamos para os montes, de onde virá o nosso socorro? Dos homens, dos governos, das autoridades? Não. O nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Davi vai reafirmar a origem da salvação, que vem unicamente do Senhor, e esse é o fundamento da nossa alegria, da nossa confiança, da nossa vida. A nossa segurança não está em nossas próprias habilidades, a nossa maneira de julgar, de fazer, na nossa força, na nossa influência, mas na força e na proteção do Deus que é a nossa fortaleza. É uma exortação de não nos preocuparmos com as aparentes circunstâncias, de não nos preocuparmos com as coisas temporárias dessa vida, com os rudimentos do mundo, mas esperar pacientemente nas promessas do Senhor. Creio em Deus, tenho fé em Deus. Não deixe que a incredulidade nuble a nossa visão, nos impeça de ver Deus agir, Deus conduzir a nossa vida. Devemos nos deleitar nele, entregar nossa vida a Ele, em suas mãos, e evitar impaciência, evitar desconfiança, dúvida, pois no tempo certo, no tempo de Deus, Ele trará justiça e promessa a todos que nele confiam. É nisso que o salmista está tratando. Confiança em Deus, fé em Deus, em meio às adversidades da vida, em meio à prosperidade dos ímpios, dos injustos, de gente que se levanta muitas vezes para nos perseguir, mas somos encorajados a saber que Deus está no controle de todas as coisas. Então o Salmo 37 termina com essa certeza que nós lemos agora. Deus nos auxiliará, nos livrará os seus justos, protegerá dos ímpios. A nós está concedida a salvação, e nada pode nos separar do amor de Deus. Aqueles que encontram refúgio em Deus podem também descansar na sua fidelidade, no seu amor e nas suas promessas. Que nós possamos encontrar consolo na palavra do Senhor. É certo que nós podemos passar por momentos difíceis em nossas vidas, por dias difíceis, dias duros, mas nós nunca devemos esquecer de que nós temos um Deus muito maior do que tudo isso que esse mundo possa tragar de nós. Nós temos um Deus em que nós podemos confiar, que nos deu seu Filho e nos dará nele tudo o que nós precisarmos, todo o tempo, todos os dias de nossas vidas. Criamos nisso, em nome de Jesus. Aleluia, né, irmãos? Eu lembrei agora de eu acho que é meme que chama, que a gente recebe de WhatsApp, né? Aí tem um que diz assim: haverá dias bons, dias ruins, mas haverá Deus em todos os dias. Então, os nossos dias, eles serão sempre bons e ruins, porque não estamos ainda na glória, né? Estamos nesse plano terreno e as adversidades virão. Mas precisamos confiar nesse Deus, como disse hoje na mensagem, possamos guardar essa palavra no nosso coração, para que possamos, então, enfrentar os desafios e as vitórias alheias daqueles que negam ao Senhor, como o pastor trouxe, né? Possamos confiar no nosso Deus, sabendo o que é que nos aguarda. Amém? Queremos, nesse momento, nos alegrar com aqueles que estão tendo o privilégio, a bênção de receber, de ter completado mais um ciclo de vida, né? Um aniversário. No período de 23, hoje, até 29, sábado. Se você não estiver aniversariando nesse período e não for chamado, pode se levantar, será convidado aqui a estar conosco para receber também esse momento de oração. Mas, se for membro da igreja, é importante que organize lá com a secretaria o cadastro, tá bom? E os que estiverem presentes, queremos e pedimos que rapidamente estejam aqui à frente. Dia 23, José da Silva e Maria de Fátima Figueiredo. Dia 24, Thalita Souza, Daniele Almeida e o diácono Neto. Nós temos 25, Maria José Ferreira, Neemias França. Dia 26, Maria da Penha. E dia 29, Luísa Maria Santos. Eu gostaria... Eita, eu vou descansar o pastor ali um pouquinho, vou pedir... Eu sempre recorro ao meu presbítero. Vem cá, meu
meu parceiro, ele vai orar para que o pastor possa conseguir daqui a pouco vir, então, impetrar a bênção. Aqui, sim, importante, né? Então, Solange veio representando Fátima, cunhada e irmã, no coração. Mas alguém quer vir representar alguém da família? Então, eu vou pedir, vamos ficar de pé, vamos orar, agradecendo a Deus por essas vidas, que Deus abençoe cada dia mais. E, na sequência, após a oração, receberemos a bênção apostólica. Oremos. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Essa misericórdia renova-se a cada manhã e por isso estamos aqui, Senhor, para te adorar, para aprender mais da tua palavra, que possamos guardá-la no nosso coração, que possamos praticar, para que sejamos usados, Senhor, para a glória do teu nome. Muito obrigado, ó Pai, por essas vidas preciosas que estão aqui, aqueles que também não puderam estar agora, aqueles que são representados pelas irmãs aqui. Queremos pedir sobre os teus filhos a tua bênção, Senhor. A bênção de saúde, a bênção de sabedoria, a bênção de renovação da sua fé, a bênção da alegria, do amor e da paz que vem do Senhor derramado nos seus corações. Derrama sobre nós igualmente a tua bênção, para que em tudo, Senhor, nas nossas vidas, o teu nome seja honrado e glorificado. Essa é a nossa oração com gratidão em nome de Jesus. Amém. De pé mesmo, recebamos a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, de amor de Deus o Pai, de comunhão, de consolo, de poder do Espírito Santo, seja com toda a igreja, aqui em toda a terra, em nome de Jesus. Amém.